Pessoal, vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, dia 2, né? 2 de setembro de 2020, quarta-feira. Hoje a gente tinha uma atividade de matemática, uma de português e uma do interdisciplinar. Vamos iniciar então com a correção das atividades de matemática. Eu tinha passado para vocês uma página do livro EMAI, tá? A página 62. Que trazia uma análise de tabela. Então, vamos lá para o nosso EMAI, aqui na página 62, fazer essa análise. Vou aproximar mais para ficar melhor para ver, tá? Um professor de educação física precisa compor o grupo de estudantes para um campeonato de atletismo. Em cada sala de aula, ele sabe quais alunos possuem habilidades para diversas categorias esportivas. Mas, no regulamento da competição, os atletas devem ser inscritos de acordo com algumas exigências: idade, altura e peso. Ele começou a organizar uma tabela para formar suas equipes. No quinto ano A, montou as seguintes tabelas para as equipes de corrida. Então, aqui no quinto ano A, tem essa tabela de meninos, tá? Com a idade, a altura e o peso. E a idade das meninas, a idade, né? O nome das meninas, a idade, a altura e o peso, tá? Então, vocês tinham aí que fazer a análise completando essas perguntinhas, ó. Quais estudantes pesam mais que 40 quilos? Então, aí a gente pode observar na tabela. Eu vou circular, ó. Aqui dos meninos, só o Daniel pesa mais de 40 quilos, tá? Ele pesa 42. Das meninas, nós temos a Luísa, que pesa 42 quilos e 800 gramas, tá? Então, coloca aqui, ó. Quais estudantes pesam mais de 40 quilos? Luísa e Daniel. Tipo, o nome da menina primeiro porque nós somos cavalheiros, né? Letra B. Quais pesam menos que 30 quilos? Então, eu vou circular de azul aqui. Vamos lá. Menos de 30 quilos, tá? A gente tem o Bruno, que pesa 29 quilos e 900 gramas. E a Milena, que pesa 28 quilos e 550 gramas. Então, vamos por aqui, Milena e Bruno. Opa! Qual a menina mais alta? Quanto ela mede? Então, a gente vai olhar a altura agora. Ele quer saber a menina mais alta. Vou circular de verde, vamos lá. Aqui das meninas, se a gente olhar, ó, a parte do metro, né? Todas elas medem 1 metro. E aqui a parte dos centímetros, ó. Então, a gente vê aqui que é 333. O maior é essa aqui, que tem o 4, tá? Então, seria a Luísa, que tem 1 metro e 42 centímetros, tá? Então, vamos por aqui, ó. Luísa, que mede 1,42 e a gente coloca o Mzinho, que é referente à altura, tá? Metros. Qual o menino mais baixo? O menino mais baixo, quanto ele mede? Vamos lá. Se a gente olhar aqui, a gente tem dois meninos com a mesma altura, que é o Daniel e o Bruno. Os dois medem 1,25, tá? Então, a gente tem dois meninos da mesma altura, que são os mais baixinhos aí, ó. Daniel e Bruno. Daniel e Bruno medem 1,25 e põe o Mzinho. A menina mais alta é a mais pesada? Então, a mais alta é a Luísa e ela pesa 42 quilos e 800. Então, sim, ela é a mais pesada. Sim, a Luísa. O menino mais baixo é o mais leve? Se a gente observar aqui, a gente tem dois meninos mais baixos, que é o Daniel e o Bruno. O Bruno é o mais baixo e o mais leve, mas o Daniel tem a mesma altura do Bruno e é o mais pesado, tá? Então, a gente vai colocar o nome do Bruno, tá? Bruno é um dos mais baixos e o mais
leve. Daniel é o mais pesado, mas tem a mesma altura de Bruno. Pronto. Então, a gente tem aí uma pergunta que eu não sei se eles não queriam colocar a mesma altura aqui, porque o menino 1,25 e pesa 42, né? Então, eu não sei se foi algum erro de digitação, mas analisando a tabela do jeito que ela está, os dois têm a mesma altura, só que o Bruno é bem mais leve que o Daniel, tá bom? Então, tá aí a solução das atividades de matemática de hoje. Aí, a gente tinha também uma atividade de português sobre palavras primitivas e derivadas. Vamos lá para a página 142 até a página 145 aqui do nosso livro de português. Então, a gente analisou essa parte aí sobre pré-adolescente, né? Pré, essa palavra pré, quer dizer antes, né? Ela colocou um elemento antes das palavras e formou outras, por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa, pré-provas, antes das provas. Juntos, leiam as palavras que se formam com o acréscimo do termo destacado. Entender, desentender, fazer, desfazer, construir, desconstruir. Qual o sentido a parte destacada trouxe a essas palavras? Então, esse prefixo des, ele dá a ideia de sentido contrário, né? Fazer, desfazer. Uma palavra contrária da outra. A professora vai falar as palavras do quadro e vocês formarão novas palavras, como viram nas atividades anteriores. Então, aqui era só vocês lerem essas palavras e criarem novas palavras, tá? Colocando esse prefixo des, tá? Então, empacotar, desempacotar. Embaraçar, desembaraçar. Encaminhar, desencaminhar. Encaixar, desencaixar. Dizer, desdizer. Encardir, desencardir. Carregar, descarregar, tá? Então, as palavras se tornaram o contrário delas com esse prefixo des. Os termos pré e des são prefixos, elementos colocados antes das palavras para formar outras palavras. 3. Leia um trecho do livro Marcelo, Marmelo, Martelo e Outras Histórias. Nessa história, o menino criou várias palavras para dar o nome a coisas de seu dia a dia. Então, vamos lá. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola, porque é redonda. Mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é mulher do bolo? E bule? E belo? E bala? Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira, e que não quer dizer nada. E travesseiro? Devia chamar cabeceiro, lógico. Também, agora, só vou falar assim. Então, uma brincadeira aí com as palavras, né? O que Marcelo pensou para formar palavras destacadas, tá? Então, o que ele pensava? Ele pensava no sentido da palavra, né? A gente não põe a cabeça no travesseiro, então tem que chamar cabeceiro. A cadeira a gente não senta nela, tem que chamar sentador. Então, ele pensava na função do objeto para dar o nome para ele, tá? A autora do artigo Pré-adolescente e criança colocou o elemento pré antes de algumas palavras e formou palavras novas. O personagem Marcelo colocou os elementos dor e eiro depois de algumas palavras e formou outras. Os dois usaram uma palavra primitiva para formar, né, uma palavra derivada. Então, a palavra primitiva é aquela que não vem de nenhuma outra palavra. E a derivada é quando a gente pega uma palavra e forma outra, tá? O elemento que é acrescentado antes da palavra recebe o nome de prefixo. O elemento que é acrescentado depois da palavra recebe o nome de sufixo, tá? Então, aqui a gente tem essas palavrinhas e a palavra derivada, tá? Feliz, a gente consegue formar infeliz. Homem, super-homem. Leal, desleal. Círculo, semicírculo. Então, não é só a ideia de contrário, você consegue colocar a ideia de algo a mais, ideia de metade, que nem semicírculo, metade de um círculo. Aqui colocando o sufixo. Abre, abridor. Pai, paizinho, né, diminutivo. Dente, dentista. Cadeira, cadeirão, tá? Converse sobre os sentidos que os prefixos e sufixos trouxeram a essas palavras, tá? Então, essas palavras que receberam um prefixo e um sufixo, elas receberam um novo sentido, tá?
Abre, abridor, um instrumento que é usado para abrir. Pai, paizinho, diminutivo, algo mais carinhoso, né? Dentista, a pessoa profissional que mexe com os dentes, né? Cadeirão, a gente usa o cadeirão para pôr o bebê. A gente põe o bebê na cadeira? Depende, cadeira normal não, né? Senão o bebê cai. Então, essa é a função do prefixo e do sufixo. Eles dão outro sentido, um novo sentido para as palavras. Bom? Agora você, a gente ia até qual página? Até 145, né? Então tem mais uma. Uma palavra puxa a outra. Escolha entre os prefixos do quadro o mais adequado para formar uma palavra derivada. Depois, escreva cada palavra formada. Então, ver, a gente pode usar o prefixo re, rever. Justo, prefixo in, injusto. Aberto, semiaberto, reaberto. Escrever, reescrever, descrever, tem duas possibilidades aí. Respeito, desrespeito. Sensível, insensível. Forme palavras derivadas acrescentando sufixos. Então, cachorro, a gente pode fazer cachorrinho, cachorrão. Lavar, lavadeira, lavador, lavatório, tá? Lavanderia. Então, dá para formar várias palavras com sufixos e prefixos. Sabe o que é uma família de palavras? São palavras formadas a partir de uma palavra primitiva. Observe uma família de palavras formadas da palavra livro, livreiro, livraria, livrinho, livresco, livrão. Então, todas essas palavras pertencem à família do livro, que é uma palavra primitiva. E aí, ele quer que a gente dê palavras derivadas para a família do boi. Boi dá para fazer boiada, boiadeiro, aboiar, boizinho, boizão, tá? Então, todas essas palavras pertencem à família da palavra primitiva boi. Assim também aprendo. Para se divertir e pensar, leia esta tira do cartunista João Montanaro. Quero ser médica. Eu quero ser desenhista. Eu quero ser piloto. E aí, quando a gente fica adulto, né? Eu quero ser criança. Eu acho que todo adulto já teve esse pensamento, né? Que gostaria de voltar a ser criança. E aqui, pessoal, na página 145, a gente tem uma autoavaliação. Vocês vão escrever aí o que vocês acham que vocês aprenderam e o que vocês precisam estudar mais, tá? Vocês conseguem reconhecer um artigo de opinião, que nem esse do pré-adolescente? Se eu der outro texto com outro assunto, vocês vão reconhecer? Linguagem e construção do artigo de opinião. Você consegue fazer uma produção de texto de artigo de opinião, dar a sua opinião sobre determinado assunto? Então, você coloca avancei ou preciso estudar mais. Faz um xizinho, tá? Produção de parágrafo opinativo. Você fazer um parágrafo dando a sua opinião, você consegue? Palavras de ligação que a gente estudou. Você acha que você entendeu, que você avançou, ou que você precisa estudar mais? Verbo. Você sabe reconhecer um verbo? Palavras que indicam ações? Formação de palavras, primitivas e derivadas, prefixos e sufixos que a gente aprendeu hoje. Você acha que você entendeu ou que você precisa estudar mais? Participação nas atividades orais. Aí a gente não está tendo na sala de aula, mas o retorno que vocês dão, as atividades que vocês mandam para mim, vocês estão cumprindo ou vocês precisam se esforçar mais? Tá? Então, é essa autoavaliação aí que vocês vão fazer, tá bom? E mandar para mim a foto desse quadro que eu quero ver depois, tá? E aqui sugestão de livros e sites, tá? Mas as atividades de português de hoje eram essas. E aí, por último, a gente tinha uma atividade no interdisciplinar Quem Somos. Então, vamos lá para o interdisciplinar, páginas 101 e 102. Quem somos? Quem os brasileiros são? Qual a nossa etnia? Qual o sangue que corre nas nossas veias? Perguntas importantes, né? Os principais grupos étnicos que contribuíram na formação do povo brasileiro foram os indígenas, os brasileiros de verdade, né, nascidos aqui desde o primeiro momento, nativos brasileiros, os indígenas, os verdadeiros donos do nosso país, né? Os brancos que invadiram, que são os europeus, né, os portugueses, aí os invasores que saíram aqui, pegando tudo que é nosso e levando para a Europa, né?
que a gente já conhece a história da colonização e exploração do Brasil, e os africanos, as pessoas negras, tá? Que foram escravizados e praticamente carregaram o Brasil nas costas por mais de 300 anos e não receberam nada em troca disso, tá? Então, esses são os principais grupos étnicos: indígenas, brancos e negros. Disso vem a mistura que forma o povo brasileiro, tá? A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes europeus e asiáticos vieram para o Brasil, trazendo seus hábitos e costumes, que acabaram sendo incorporados à cultura brasileira. Então, a partir lá da segunda metade do século XIX, acabaram vindo para cá também os asiáticos, né, os japoneses, chineses, coreanos, italianos, né, que são europeus, que vieram para cá atrás de oportunidades de trabalho, né, e tal. Então a gente tem também aí uma mistura um pouco menor, porque as principais são os indígenas, os brancos e os negros, tá? Mas a gente tem aí uma mistura um pouco asiática também, tá? Descendentes de todos esses grupos étnicos formam o povo brasileiro. Observe as fotografias. Então, olha aqui essas crianças. Elas são iguaizinhas? Todas têm a mesma cor de pele? Todas têm o mesmo tipo de cabelo? Todas têm o mesmo formato de rosto? As mesmas roupas? Elas são extremamente diferentes. E essa é a cara do Brasil, tá? O povo brasileiro, ele é miscigenado, ele é uma mistura. Então, nós somos muito diversificados, não existe um padrão para a aparência do brasileiro. Se você for para o Japão, todo mundo vai ser parecido, tudo olhinho puxado, todo mundo que a gente chama de pele amarela, né, que é o asiático, tá? São iguaizinhos, é de cabelo preto, porque os que têm cabelo de outras cores é porque pinta. Não é o caso que nem aqui no Brasil, a gente tem pessoa morena, loira, ruiva, natural mesmo, misturas de cores de cabelo. No Japão, não. O japonês natural, ele tem a pele amarela, né, que é o branco, mas como para diferenciar lá, eles falam pele amarela, né, o japonês. E cabelo preto, olho puxado. No Brasil não é assim. Nós somos muito diferentes uns dos outros. E é isso que faz o nosso povo um povo bonito, tá? A gente tem aí uma criança indígena, um menino branco aí de São Paulo, tá? Um menino negro que mora numa comunidade quilombola em Minas Gerais. Embaixo a gente tem uma menina, ela, se a gente for comparar tom de pele, ela é um pouco mais morena que o menino de São Paulo. E engraçado, porque Santa Catarina fica no sul, né? E no sul, geralmente, tem umas pessoas que são um pouco mais brancas. Mas essa menina, ela tem aí um tom de pele. Pelo que eu tô vendo aqui no meu computador, não sei como é que tá no livro de vocês, mas ela me parece mais miscigenada. Ela tem o cabelo mais ondulado. Então, provavelmente, ela tem aí origens tanto europeias quanto africanas, tá? E uma menina linda aí, né, da Bahia, Salvador, uma menina negra, cabelo todo cacheadinho, né? E aí a gente tem essas crianças com aparências diferentes, tá? Todas brasileiras. Em 1500, quantos portugueses chegaram às terras que formariam o Brasil? Calcula-se que havia aqui aproximadamente 5 milhões de indígenas de diferentes povos. Conforme os portugueses iam avançando para o interior na ocupação das terras, foram ocorrendo conflitos com os indígenas. Milhares de pessoas morreram e alguns povos foram dizimados. Dizimar é exterminar, sumir. Então, os povos indígenas, eles foram mortos em massa, tá? Pelos invasores portugueses. A história do Brasil, ela é extremamente violenta, tá, gente? Os indígenas foram assassinados pelos portugueses, tá? Outros povos foram expulsos do litoral brasileiro e se deslocaram cada vez mais para o interior do país. De acordo com o último censo demográfico, em 2010, a população indígena no Brasil era de 896 mil habitantes. Desse total, só 517 mil vivem em terras indígenas. Então, além de tudo, a gente tem uma grande parcela da população indígena que teve as suas terras roubadas, tá? E não é roubada por bandido, não, que é reconhecido
pela justiça como bandido, não. Foi roubado pelo governo brasileiro. Se a gente fala, se a gente sabe que os nativos do Brasil são os indígenas, e o governo ir lá e tirar as terras desses indígenas, eles estão sim sendo roubados, tá? Porque por direito a terra indígena ela tem que ser preservada. Isso é uma questão não só humana, mas é uma questão cultural, tá? Então a gente tem aí apenas 517 mil indígenas vivendo em suas terras, nas terras indígenas, tá? Então, de 5 milhões, a gente só tem preservado aí 517 mil. Então, isso mostra o quanto os indígenas foram exterminados mesmo, o quanto eles foram destruídos, a sua cultura desrespeitada. A gente sabe que de 5 milhões de diferentes povos, a gente pode imaginar o tanto de cultura que foi perdida, porque existem povos que não sobrou nenhum para contar a história, para preservar a história deles. Idiomas perdidos porque os indígenas falavam diferentes idiomas. A gente perdeu aí idiomas diferentes, artes diferentes, costumes diferentes, até receitas, vai saber, né? O que o português destruiu quando ele dizimou esses povos, tá? O quanto de cultura que a gente perdeu dos povos que são aí a raiz do nosso país, tá? Então é por isso que a gente sempre fala de respeitar os povos indígenas e principalmente ser a favor da preservação das terras indígenas, tá? Porque o governo sempre quer tomar as terras deles, né? A gente escuta aí uns absurdos dos próprios políticos falando que os indígenas não servem para nada, né? E na verdade é só um discurso para justificar o crime que acaba acontecendo com esse povo de ser aí dizimado, tá bom? Então vamos ver aqui um mapa, ó. Observe no mapa a seguir a distribuição das terras indígenas em 2016. Então aqui, ó, essas bolinhas, essas manchinhas amarelas, são terras indígenas tituladas, tá? Então aqui a gente tem vários nomes, né? Raposa, Serra do Sol, Yanomami, Coatá, Ipixuna, Caititu, Xerente, Xingu, tá? Então, diferentes nomes aí de terras indígenas, tá? Essa parte aqui, ela não tinha uma atividade, era mais textual mesmo, né? Uma introdução aí para a gente ver, então, sobre a formação do povo brasileiro mesmo, né? Depois a gente vai entrar mais para frente com uma atividade aí que vai analisar um mapa sobre as florestas aí, tá? Então a gente teve uma introdução sobre essa formação da população brasileira, das misturas, tá? E principalmente a questão aí dos povos indígenas. Então, a atividade de hoje do interdisciplinar era mais uma leitura mesmo, tá? Então, as atividades de hoje foram essas. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!